Queridos amigos, queridas amigas, os convidados, muito bem-vindos também. A gente sempre gosta da participação dos amigos que estão buscando também mais informação. Inclusive, nós, pela YouTube, recebemos várias perguntas sobre quem é Baha'u'lláh. E, atendendo a estas solicitações, convidamos o senhor Farhad Shayani, que é um pesquisador e estudioso de assuntos da atualidade, para nos falar quem é Baha'u'lláh. Boa noite, Farhad, seja muito bem-vindo. Então, aí estamos todos ansiosos. Outra coisa, amigos, ele prometeu responder as perguntas no final da fala. Então, você está com o microfone, seja muito bem-vindo. Boa noite. O áudio está fechado. Sim. Abre seu áudio. Exato, está ótimo. Eu gostaria de que a gente analisasse junto sobre 3 aspectos esse tema de hoje, tá? Eu resolvi dividir em 3 aspectos para a gente analisar junto. O primeiro aspecto que a gente vai tratar é realmente os desafios e o sofrimento e a dor, tanto física quanto moral, de Baha'u'lláh. Por que eu comecei isso? Depois nós vamos explicar, mas os historiadores modernos, tanto da escola de Oxford, que é Toynbee, agora mais recentemente Harari, dizem que todas as outras coisas na história podem ser tornadas, vamos dizer, fictícias ou narrativas, não realidade, a não ser a dor e o sofrimento. E quando a pessoa realmente tem dor e se chega numa pessoa e diz, olha, eu estou com dor no joelho, ninguém pode questionar, porque a dor é real, a dor pertence à pessoa. Então, não existe possibilidade de você criar uma narrativa ficcional do sofrimento e da dor. Então, eu gostaria da gente tratar um pouquinho no início do que realmente passou o Baha'u'lláh e por que passou e como foi a reação dele durante o período de quase 40 anos de tortura, sofrimentos, castigos físicos e dor moral, realmente, de ser afastado e ser levado com toda a família para um país distante em exílio. O segundo aspecto que a gente vai analisar é uma análise de um fenômeno que é muito interessante a gente analisar de uma forma bastante imparcial e bastante racional e lógica o que é um fenômeno da revelação de uma realidade suprema. De um modo geral, a gente considera isso como uma questão de fé, ou de questão de convicção pessoal, e a gente pesquisou e viu que eu gostaria de compartilhar com vocês que há estudiosos que têm critérios muito objetivos do que considerar realmente uma revelação. Não é uma coisa, a pessoa dizer que amanhã talvez vai fazer sol, isso é meteorologia, isso não é revelação. A pessoa dizer que o meu filho vai casar e vai ficar bem também é uma previsão, mas realmente o que é uma revelação de Deus, uma revelação de uma realidade transcendente e quais são os critérios científicos e da historiografia científica e lógica e racional do que é uma revelação. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês na segunda parte da apresentação. A terceira, eu queria tratar um pouco da pessoa de Baha'u'lláh. Quem foi? Como é que as pessoas enxergavam e viam Baha'u'lláh? Isso realmente, para mim, é muito importante e eu acredito que vocês vão gostar de ver o poder da sua palavra, o que realmente ele trouxe, e principalmente um dos critérios que os historiadores consideram muito importantes é o quanto o que ele falou e previu e apresentou se estabeleceu e se perpetuou e resultou em transformações reais. Então, a gente vai fazer essa jornada, essa viagem
a figura histórica de Bahá'u'lláh. E se realmente a gente tiver um tempinho no final, eu queria mostrar e compartilhar com vocês um pequeno bônus, que seriam quais são as pragas culturais, as sujeiras e poluições históricas que Bahá'u'lláh nos livrou, nos poupou e nos tirou. Vamos ver se a gente conseguir tocar isso de uma forma que vocês acompanham, e vocês podem estar livres de fazer qualquer pergunta. Bahá'u'lláh nasceu numa família extremamente rica, teve uma vida luxuosa desde o nascimento. O pai era um vizir, era um alto governante de uma das regiões mais desenvolvidas do Irã, próximo ao Mar Cáspio. Mazandaran era realmente uma região florestal, ao contrário do que muita gente imagina que fosse sempre deserto. Ali era realmente uma área muito verdejante, e ele teve uma infância de luxo. Só que desde a infância, tanto os pais quanto todas as pessoas que viam Bahá'u'lláh, viam nele realmente uma pessoa absolutamente diferente. Eu vou relatar algumas coisas assim rapidamente do que demonstrou como ele tinha um conhecimento inato. Ele não frequentou realmente uma escola formal, não foi na escola teológica, madressê, não teve nenhuma instrução formal, mas ele tinha um conhecimento. A instrução era feita em casa, porque ele era da nobreza, então é impressionante como ele tinha uma percepção da realidade do mundo e uma sensibilidade muito aguçada. Uma das histórias interessantes que ele mesmo relata, na sua infância, quando o irmão mais velho vai casar, há uma apresentação de um teatro de marionete, e vem uma pessoa e monta o teatro de marionete com o rei, com o carrasco, com os cortesões, e depois eles trazem um ladrão e o rei manda castigar, e uma série de coisas. E Abdu'l-Bahá, criança, assim, muito impressionado com aquilo. E depois, de repente, quando termina a apresentação do teatro, ele vai nesse homem que tinha trazido os marionetes e pergunta: que tem aquele poderoso rei? Onde é que foram todas aquelas pessoas que mandavam e desmandavam, que tinham posição e poder e prestígio e tudo? Aí o homem diz: olha, está tudo nessa maletinha que eu estou carregando. Bahá'u'lláh diz que naquele momento ele se deu conta que todas as vaidades humanas, todo o ego, toda a busca de poder, todas as coisas que as pessoas mais almejam na vida eram pura ilusão, acabava realmente todos numa maletinha, numa caixinha, e para sempre desapareciam. Vocês percebam, uma criança realmente já tinha essa percepção. E há uma série de relatos de outras pessoas que relatam que ele frequentava grupos de ulama. Ulama eram os eruditos muçulmanos, altamente na jurisprudência Sharia islâmica. E Bahá'u'lláh, um menino, um adolescente, frequentava lá com um chapéu. E quando o chefe lá, o sheik, fazia uma pergunta complexa, difícil, que ninguém conseguia responder, Bahá'u'lláh levantava a mão e respondia com uma tamanha clareza e beleza que o professor ficava estupefato e chegava a chamar a atenção dos seus alunos de que, vejam, vocês são pessoas com turbante, quer dizer, são pessoas estudando teologia, e esse menino de chapéu, ele consegue responder melhor do que vocês. Outro episódio da vida de Bahá'u'lláh que é muito interessante, que aos 20 e poucos anos, o pai dele, que era realmente o governante daquela região e que recolhia impostos, eles eram riquíssimos e tudo, ele falece. E o rei chama Bahá'u'lláh e diz que, por direito, ele tem direito a ser o novo governante, com todas as regalias e tudo.
E, surpreendentemente, para toda a corte, para todos que estavam presentes, Bahá'u'lláh recusa e diz que o que ele queria era continuar fazendo o que ele fazia, que era cuidar dos pobres e desamparados e realmente pensar no bem-estar da humanidade. Ele não queria nenhuma posição de poder ou de honra. Bahá'u'lláh, eu não vou entrar em todos os aspectos, mas há uma epifânia, há uma percepção espiritual que Bahá'u'lláh tem, ainda quando adolescente, que é muito interessante a gente relatar. Ele estava lendo um historiador chamado Majlesi. Esse historiador, ele relata os fatos históricos de quantas maldades, quantos crimes, quanto horror e violência e guerras em nome de Deus e religião causaram. Então, mas ele se conta de todas as guerras causadas em nome das divindades de Deus, seja nas cruzadas cristãs, seja no fato de Moisés ter mandado matar 300 jovens hebreus, isso está registrado no Antigo Testamento, assim como todas as coisas que aconteceram na era maometana, e realmente a gente sabe de fatos terríveis que aconteceu na batalha, por exemplo, de Badr e de Uhud, um dos pactos que Muhammad teria feito com um grupo de uma tribo judaica, eles traem, e quando eles veem que o pessoal de Meca tem um maior número de um exército muito mais numeroso, eles simplesmente fogem da batalha, e isso realmente custa muitas vidas, e Muhammad ele não vê outra opção quando os generais chegam e dizem como nós vamos castigar esses traidores. Ele disse, olha, fica a critério de vocês, e realmente esses 720 foram decapitados. Essa história, que faz parte da história oficial, tem sobre a alma sensível de Bahá'u'lláh um poderoso efeito. Conta-se que ele entrou numa prostração há alguns meses, entrou em sofrimento psíquico e de uma depressão tão grave que a família ficou preocupada com ele. Ficou preocupada ao ponto dele. E há um relato dele mesmo de que ele jurou a Deus de que iria fazer, queria extirpar da religião qualquer coisa que fosse causa de sofrimento e de desunidade. E que jurava por Deus que ele iria impedir que qualquer pessoa, qualquer grupo, em nome de Deus, em nome de religião, cometesse qualquer violência. Isso é muito interessante relatar, porque quando ele vai fazer a proclamação pública dele num jardim, a primeira coisa que Bahá'u'lláh fala, veja bem, a primeira coisa quando ele proclama publicamente de que ele é uma revelação, nele ocorreu uma revelação transcendental da Suprema e que é algo realmente inédito. Depois nós vamos analisar esse fenômeno da revelação que aconteceu com Bahá'u'lláh. A primeira coisa que ele diz que anulou e proibiu o uso de qualquer violência, seja física ou verbal, em nome de Deus e em nome da religião. Qualquer violência. Ele diz que aboliu a lei da espada. Aqui não é só espada no sentido físico, de qualquer violência, qualquer guerra, qualquer cruzada, porque as cruzadas cristãs também, o que mataram de pessoas é incrível. As inquisições, a mortandade, esse historiador relata o que deixou o jovem Bahá'u'lláh profundamente impactou na alma e no coração dele. Aqui nós vamos, evidentemente, fazer uma muito rápida revisão de todos os aspectos para a gente poder passar para outros temas, mas por uma série de razões de consciência pessoal, que Bahá'u'lláh foi jogado na prisão, e nessa prisão
ele teve a sua revelação. É muito interessante a forma da revelação que Bahá'u'lláh recebeu, assim como Jesus recebe a pomba, Moisés a sarça ardente. Bahá'u'lláh recebe que ele descreve como a donzela, mas imediatamente ele diz que isso tem um sentido figurado, metafórico. Ela é a representação do Espírito Supremo de Deus. E é interessante que, ao contrário do anjo Gabriel em relação a Muhammad e a pomba e tudo, e que leva ao Jesus para fazer uma série de testes e tudo, a donzela celestial, praticamente ela se ajoelha na frente de Bahá'u'lláh e disse que esse é o bem-amado de Deus, você será vitorioso pela sua própria palavra, pessoas que vão seguir e dar a vida por você, e você vai trazer a paz e unidade para o mundo. É importante isso quando a gente for analisar a revelação isso é uma das características que os historiadores distinguem a revelação de Deus. Então, Bahá'u'lláh é jogado na prisão, ele é com toda a família, ele é levado, ele é expulso do seu país de origem, a grande maioria dos seus seguidores são mortos, e Bahá'u'lláh é levado em prisão, tortura os seus bens confiscados, é humilhado publicamente. Nós não vamos entrar em todos esses dados. Ele é torturado fisicamente, ele é colocado em correntes pesadas que deixam marcas no seu pescoço e nos pés ao longo de toda a sua vida. Ele é mandado em exílio no inverno rigoroso com toda a família. Ele tem no exílio assistir à morte de 2 filhos, um recém-nascido e um adolescente. Ele sofre vários envenenamentos e ele, depois de 40 anos de sofrimento, ele morre na prisão. Bom, então nós vamos à segunda parte, a análise da revelação. Basicamente, o que Bahá'u'lláh traz, eu aqui vou ler uma frase dele: ó filho dos homens, o propósito fundamental que anima a fé de Deus é salvaguardar a segurança e promover a unidade de toda a espécie humana. O bem-estar do gênero humano, sua paz e felicidade são irrealizáveis a não ser que sua unidade seja firmemente estabelecida. Tão poderosa é a luz da unidade que pode iluminar toda a Terra. Breve será presente a ordem mundial, posta de lado, e uma nova se estenderá em seu lugar. É um ser humano verdadeiramente quem hoje se dedica ao serviço de toda a humanidade. É muito importante esse conceito de ordem, porque ordem se opõe a caos. E hoje, quando a gente olha o mundo, vê como o mundo está caótico em todos os aspectos, não só aspectos sanitários e saúde pública, como de toda a organização e governança mundial. E Bahá'u'lláh traz esses princípios de uma nova ordem mundial e de uma governança planetária que é absolutamente inédito e absolutamente revolucionário, que merece reflexão de qualquer ser humano que se considere humano. Em resumo, evidentemente, os que desejam, eles têm acesso a dezenas de publicações sobre Bahá'u'lláh, mas, em resumo, Bahá'u'lláh traz basicamente essa revelação direta de Deus, 3 conceitos. Uma da unicidade, da origem comum de toda a humanidade e de Deus. Quer dizer, não existe meu Deus, teu Deus, Deus dos judeus, Deus desse, Deus daquilo. Existe realmente um só Deus. O segundo é que não existe a possibilidade da humanidade evoluir sem a unidade essencial entre todos os povos e raças e religiões do mundo. Então, ele traz um conceito revolucionário e muito impressionante, muito transformador, da revelação progressiva, além de qualquer convicção religiosa, social, ideológica ou filosófica. Qualquer pessoa que pensa, ele vê que esse processo da revelação progressiva que Bahá'u'lláh traz
é o maior fator e é um fator decisivo de toda a humanidade se encontrar realmente como criaturas do mesmo Deus e irmãos no mesmo país. Então, Bahá'u'lláh, quando diz que a Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos, ele não está fazendo uma previsão do futuro. Ele está constatando um fato. E o terceiro aspecto que ele traz, que para mim para nós é muito importante, que eu gostaria de compartilhar, é que tudo isso leva a uma convergência final em comum também. Então, não só uma unicidade do gênero humano, como uma unidade de todos os povos e raças, como há uma convergência única para um único prometido que iria fazer a transformação da própria natureza humana. Portanto, o que Bahá'u'lláh traz é uma transformação da própria natureza humana. Bom, então vamos ao segundo aspecto que a gente levantou, que é a questão da pessoa, da revelação de Bahá'u'lláh. É muito importante essa questão da revelação, tem que ser analisada, porque o que nós vimos entre historiadores é tão impressionante e tão, vamos dizer, é um novo processo de concepção, de entendimento, que realmente eu nunca tinha visto e eu achei que era interessante compartilhar. Então, tem dois historiadores, Christopher Bock, eu tenho o livro dele, se vocês quiserem a referência, e um outro que é Dillinger. Eles estudam o que é realmente uma revelação de Deus. Volto a dizer, não é inspiração, não é baixar nenhum espírito, não é uma impressão, não é um desejo, não é uma alma pura, uma alma santa, não. A revelação é um fenômeno que os historiadores estão dizendo que tem critérios. Então, eles apresentam 8 critérios que eu quero compartilhar com vocês sobre revelação e analisar, sob o ponto de vista desses critérios, a figura histórica de Bahá'u'lláh. A primeira é que eles dizem que a origem, quer dizer, a fonte dessa revelação tem que ser uma realidade suprema, Deus ou qualquer nome que se dê. Não pode ser apenas uma vontade da pessoa, ou alguém que sonhou, ou alguém que dormiu tarde, ou comeu muito e teve algum sonho ou pesadelo. Isso não é revelação. O autor é Deus e é de uma forma que eles chamam de luminoso, supranatural e realmente espiritual. O segundo, o instrumento, no sentido do sinal dessa visão, tem que ser sagrado, e o tempo tem que ser sagrado, e o local tem que ser sagrado. É muito interessante isso. Então, eles dizem que essa tríade sagrada tem que ser completada pela revelação. A primeira, que o sinal tem que ser sagrado, e Bahá'u'lláh diz que a visão dele não é de uma coisa utópica, ou uma coisa que realmente pode ser que talvez aconteça. Ele recebe o Espírito Supremo de Deus através dessa figura metafórica da donzela celestial, que garante para ele que ele, através daquilo que ele sempre desejou, ele vai poder fazer no mundo e criar uma unidade planetária de todos. Isso é muito importante disso. Por que a revelação é importante? Só um parênteses aqui. Porque está escrito no Antigo Testamento e na Bíblia, e para mim isso é muito importante. Depois eu digo para vocês aonde isso está escrito. No Antigo Testamento, Provérbios diz que aquele que vem e que diz que veio em nome de Deus e não é verdadeiro, Deus vai destruir. Preste atenção. Se alguém disser que veio com uma revelação de Deus e não for verdade, Deus vai destruir. Isso é promessa divina. Por isso que pouca gente no mundo, mesmo hoje em dia, nessa seriedade, nessa série de seitas, de grupos, de teologias e coisas que nós vemos, de doutrinas e codificações, nenhum deles ousam dizer que é revelação de Deus, porque eles são espertos e sabem que
eles incorrem realmente em coisa muito perigosa. Então, esse tempo sagrado, esse que os gregos chamavam de escaton, que é a escatologia, é um tempo previsto, é preordenado, ele é preparado, há uma espera do prometido, há uma aura milenarista, é um tempo, sabe, apocalíptico, é uma de desenvolvimento da inteira raça humana, e é uma inovação total. Então, é um tempo predeterminado, esse tempo realmente é sabido. Então, Bahá'u'lláh diz que esse é o tempo que realmente a humanidade vai se unir e não... Tanto é que ele diz que aquele que é o vosso Senhor, todo nutre em seu coração o desejo de ver todo o gênero humano com uma só alma e um só corpo. A Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos. Isso, Bahá'u'lláh diz que não poderia acontecer em outro tempo. E o terceiro fator, dentro ainda dos sinais sagrados, é que é um local sagrado. E Bahá'u'lláh, ele realmente recebe isso no Elam. E o Elam é onde que realmente, especificamente, se determinou onde surgiria esse prometido, essa revelação divina. Temos muita coisa, só sobre isso a gente poderia falar horas e horas, mas é importante a gente continuar. O próximo critério dos 8 que os historiadores falam, que o conteúdo tem que ser didático e ajudar a humanidade, porque ele recebe um comissionamento de Deus, quer dizer, ele representa Deus. Então, não pode ser uma coisa assim que poucos entendam. Todos têm que entender essa revelação. Depois, o recipiente é muito interessante. Diz que para quem é destinado, não pode ser para o vizinho, para o amigo ou para o companheiro do lado. Quem recebe tem que ser a inteira raça humana. E Bahá'u'lláh o que traz realmente é para todos os povos, todas as religiões, todos. É uma teofânia e parousia, na terminologia, vamos dizer, teológica, importantíssima, porque é um fenômeno aguardado por milênios, aquele que iria trazer a unificação de toda a humanidade. Ao todo são 8, eu não vou entrar em todos os 8, porque levaria muito tempo, mas só para vocês terem uma ideia, eles dizem que aquele que traz a revelação sofre torturas físicas e morais e mentais, mas ele não nega e não foge disso tudo. E outro critério que também depois nós vamos analisar é que essa revelação é feita de uma forma lúcida, inovativa, revolucionária, coerente, com autoridade e legitimidade. Isso que realmente nós vamos observar, todas as coisas que Bahá'u'lláh traz têm essas características. Então, vejam bem, esses autores não são autores comprometidos religiosamente, sim, são estudiosos como Mircea Eliade, que é o maior historiador de religião, como Cantwell Smith, que é um dos maiores autoridades em história de religião, o Leeuwenhoek, são historiadores de religião, são cientistas da religião que eles colocam essas condições. Bom, então, a terceira aspecto que a gente se propôs a falar é o que realmente quem foi Bahá'u'lláh, qual é a pessoa dele e a palavra dele, o poder da palavra dele e como a mensagem dele se firmou e se estabeleceu e se perpetuou e realmente produziu frutos. Isso é muito importante. Bahá'u'lláh, mesmo na prisão, escreveu para reis, para grandes poderosos do mundo,
E ele diz que ao Napoleão III, ao Papa Pio IX, a Rainha Vitória, ele condenou a escravidão. Só um parênteses entre vocês sabem que o próprio Aristóteles era a favor da escravidão. Bahá'u'lláh fala da absoluta igualdade de direitos entre homens e mulheres, e os filósofos antigos eles diziam que a mulher não devia receber educação e jamais participar de atividades sociais, que isso era uma coisa só para os homens. Inclusive, Aristóteles, considerado o maior filósofo do Ocidente, ele falava isso. Ele era misógino, era machista, sexista, e ele era a favor da escravidão. Dizia que algumas pessoas tinham que ser escravas mesmo, que eles não tinham capacidade. Bahá'u'lláh condena a escravidão, e Bahá'u'lláh prevê a perda do poder do papado, ele prevê a queda do Napoleão III, ele prevê a criação do organismo internacional como a ONU, a cúpula da Terra, a queda das ideologias, a linguagem acima de todas as barreiras nacionais, como hoje nós temos a internet, meios de comunicação sem distinção de fronteira. Ele fala de um poder no íntimo da pedra, cujo conhecimento pode contaminar a atmosfera da Terra, algo que há 170, 80 anos atrás era absolutamente. E ele traz uma governança mundial que vai evitar todos os grandes problemas da humanidade, como o risco de uma guerra nuclear, como o risco de uma destruição ambiental e como hoje nós estamos vendo a pandemia. Por isso que a gente tem uma apresentação em que a gente provou cientificamente de que se a humanidade tivesse escutado Bahá'u'lláh, não haveria pandemia, não haveria essa pandemia do coronavírus. Bom, vamos ver rapidamente como as pessoas viam Bahá'u'lláh. A pessoa dele, é interessante que ele jamais aceitou que alguém atribuísse a ele a qualquer milagre ou mágica. Então, isso é algo muito impressionante, é algo muito, muito revolucionário, que todos os estudiosos eles dizem que é muito impressionante em Bahá'u'lláh, que todos os seus escritos, ele tem 27 mil obras, do qual um deles, o Livro da Certeza, foi escrito num dia e numa noite. A literatura geralmente relata que foram 2 dias e 2 noites, mas pela pesquisa que nós fizemos, ele revelou numa noite só, e o resto foi feito a transcrição para que houvesse uma cópia. Então, nesse livro, que foi revelado numa noite, Bahá'u'lláh desvenda todas os significados de todos os simbolismos e metáforas de todos os livros sagrados da humanidade. Vamos repetir isso. Numa noite, ele escreve uma obra em que todos os mistérios, todos os simbolismos, todos os segredos de todos os livros sagrados da humanidade são desvendados e são clarificados. Então, hoje a gente não consegue ler o Bhagavad Gita sem o Livro da Certeza de Bahá'u'lláh, que é esse livro. A gente não consegue ler os evangelhos sem ter esse livro do lado. A gente não consegue ler o Alcorão sem ter esse livro do lado. A gente não consegue ler o Antigo Testamento, o Torá, o Pentateuco, sem esse livro do lado, porque senão as metáforas, os simbolismos, os entendimentos das realidades se perdem. E Bahá'u'lláh, de uma forma didática, lógica e coerente, ele explica. Bahá'u'lláh escreveu 27 mil obras comprovadas. O departamento de pesquisa de texto no norte de Israel, ele comprova que isso. Teve aqui o presidente do departamento aqui no Brasil, e ele disse, olha, é o maior patrimônio religioso da história da humanidade. São 27 mil obras catalogadas de Bahá'u'lláh. Então, veja que realmente ele não precisava de outro milagre a não ser o que ele mesmo
trouxe de ensinamento e o que todas as coisas que ele falou se estabeleceram e aconteceram. Como é que era a pessoa dele? Eles dizem que a doçura de Baha'u'lláh e a simplicidade e ternura encantavam a todos. Ele era educador universal de toda a humanidade. Ele não se dirigia a um povo, ele não se dirigia a esse povo, aquela clã, aquela tribo. As pessoas eram atraídas a ele como um pai bem-amado, um amigo íntimo, e saíam em encantamento. Ele tinha um conhecimento inato, era dele, não era aprendido, infinito e totalmente inovador. Portanto, ele não poderia ter aprendido de ninguém, porque ninguém tinha esse conhecimento. Seus olhos pareciam ler a alma das pessoas, responder às perguntas que estavam no íntimo do coração das pessoas. E ele era o portador de boas novas, de alegria e júbilo. Pedia que as pessoas ficassem alegres e rissem, sorrissem do lado dele. Ele mesmo servia o chá e os doces que oferecia aos... Ele tinha um profundo amor à natureza e aos animais. Todos na frente dele sentiam paz e felicidades impressionantes. Ele teve coragem e todo o sofrimento que ele passou não o desanimaram, e as suas palavras poderosas sempre foram ditas com a maior clareza e coragem. Ele era a personificação de todos os atributos divinos. O nome dele, Jamal al-Ardas, quer dizer, o título que chamavam era personificação de todos os mais belos atributos divinos. As pessoas da sua presença sentiam que todas as faltas tinham sido perdoadas, todos os erros tinham sido perdoados. Era impressionante, era espantoso, era qualquer ser humano, independente da sua crença religiosa, o que povo, ou grau de instrução e tudo mais. E diziam que as pessoas perdiam a noção do tempo. Um minuto parecia uma eternidade parecia um minuto que tinha passado. Bom, eu não sei se nós temos... e as palavras de Baha'u'lláh são maravilhosas. Ele diz que, na revelação progressiva, que manifestação da essência de Deus, e Baha'u'lláh traz um conceito revolucionário, que é da essência de Deus. Isso é muito importante para a unidade das religiões. Ele diz, não entreis em conflito e contenda, todo agressor se priva da graça de Deus, uma língua bondosa é o ímã dos corações dos homens, e ele diz que aquele que é o vosso Senhor, o todo misericordioso, nutre em seu coração o desejo de ver toda a humanidade com uma só alma e um só corpo. Eu não sei, se a gente tem mais 5 minutos, eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu listei, que eu pessoalmente fiquei muito feliz, mas depende se a gente tem um pouquinho mais da paciência de vocês e um pouquinho mais de tempo. Não, Farhad, você ainda tem pelo menos 15 ou a 20 minutos, fique tranquilo. Ah, ótimo, então tá bem. Então, esse bônus que eu falei, além daqueles três aspectos, esse aí é um a mais que eu preparei caso houvesse tempo. Geralmente a gente diz que Moisés trouxe o conceito de justiça, de direitos humanos, as tábuas da lei, realmente os 10 mandamentos são a base de qualquer senso de justiça e equidade da humanidade. E a gente sempre diz que Jesus trouxe o amor, a bondade, a misericórdia, a própria ideia de hospital através da história do bom samaritano e tudo mais, e isso realmente é verdade. A figura de Jesus, quando a gente lê as palavras dele, a gente quase que cai em lágrimas de tamanha beleza da figura dos escritos dele. E a gente diz que realmente Maomé trouxe a noção de liberdade, de cidadania, de nação, de
que ciência, toda a química, todas as coisas, astronomia, a própria medicina com a Avicena, é tudo inspirado, que é trazido pela revelação maometana, islâmica. Agora, nós sabemos que Bahá'u'lláh trouxe muitas coisas maravilhosas, que a gente precisaria horas e horas, mas eu listei uma série de coisas que não é o que quer dizer, são coisas indiretas, mas as coisas que Bahá'u'lláh nos livrou. O que Bahá'u'lláh nos poupou? O que Bahá'u'lláh extinguiu, anulou, libertou, aboliu, poupou as pragas culturais, as chagas e estigmas sociais que Bahá'u'lláh nos livrou. Desculpe, parece uma coisa negativa, mas não é. Vocês vão ver que a quantidade de coisas que eu listei, que nós listamos e vamos analisar junto, e vocês depois estão em liberdade de contestar ou discutir ou não acreditar, mas é impressionante. Bahá'u'lláh realmente acabou com um tipo de pensamento mágico, primitivo que a humanidade tinha durante 10.000 anos e tem até hoje no século XXI. Esse pensamento mágico primitivo que alimenta as superstições, as crendices, os preconceitos e que leva realmente a praga, a desgraça das guerras e da miséria e sofrimento humano. Então, Bahá'u'lláh, quando traz a maturidade da humanidade e uma nova ordem mundial, então ele abole conflitos eternos que inconscientemente atormentaram e atormentam até hoje o ser humano. Então, eu fiz uma relação que, volto a dizer, vocês podem contestar, mas são coisas que eu acho realmente muito importantes a gente compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que Bahá'u'lláh traz, extinguiu, que esse pensamento mágico e primitivo tem que ser substituído por uma visão clara, espiritual, mas também racional e científica das coisas. Então, Bahá'u'lláh diz que a cega imitação que causou 10.000 anos de atraso, porque as pessoas seguem as suas tradições, isso trouxe atraso para a humanidade e até hoje é a cega imitação que leva as pessoas a se odiarem. Bahá'u'lláh, a primeira coisa que ele extingue é essa questão tão milenar que existe hoje até nas cidades brasileiras, de que tudo é um conflito entre nós e eles. Nós somos certos, eles estão errados. Nós somos contra eles. Nós, desse bairro, temos que lutar contra o outro. Aqui, até na minha cidade, cada semana, um jovem de um bairro que está vizinho do outro mata o outro em plena rua central. Por quê? Porque eles são rivais de 2 bairros, de uma cidadezinha de 400.000 habitantes. Então, esse conflito de nós-eles é uma desgraça, é uma chaga, é uma doença mental que Bahá'u'lláh extinguiu. Não existe isso. E Bahá'u'lláh diz que olhai com os olhos da unidade a todas as coisas, a todas as pessoas. Então, não existe nós-eles. Nem os seguidores de Bahá'u'lláh não têm permissão de colocar essa barreira de nós-eles. Essa barreira, Bahá'u'lláh extinguiu, acabou, anulou, aboliu e nos poupou dessa desgraça. A segunda coisa é a infantilização da religião. Ao contrário, ao longo dos tempos, sempre se infantilizou a religiosidade. São coisas que eu não quero citar, pode parecer, evidentemente, crítica a alguma determinada convicção religiosa, mas é impressionante como essa infantilização da religiosidade, através de mágicas, milagres, promessas, penitências, e também a ira dos deuses. Sempre ao longo de 10 anos sempre se falou que você vai incorrer em ira de Deus, e Bahá'u'lláh traz um Deus de amor, de compaixão e de aceitação do homem. Depois, o dogmatismo. Uma coisa é você não entender algum fato relativo a uma revelação divina, e a outra coisa é você não poder tentar entender e não poder tentar
conversar e dialogar. Então, o dogmatismo mata a criatividade da religião. E Bahá'u'lláh disse que qualquer coisa pode ser tentada entender. Depois, Bahá'u'lláh extinguiu o enriquecimento pessoal de sacerdotes à custa da religião. Isso, para mim, é maravilhoso. Ele diz que a religião não pode ser fonte de poder pessoal, poder político e enriquecimento pessoal. Acabou com magia e milagres, acabou com a escravatura, acabou com a opressão da mulher e o patriarcalismo, uma das maiores desgraças da humanidade. Estou dizendo, Aristóteles dizia que as mulheres não tinham que ter nenhuma posição social. Bahá'u'lláh diz que quando as mulheres assumirem posição de liderança na humanidade, vai haver a paz e prosperidade no mundo. Então, ele libertou as mulheres do patriarcalismo, da visão atrasada que, ao longo de muitas religiões até monoteístas, tem um historiador chamado Balzani, da Universidade de Roma, que ele diz que de todas as religiões monoteístas que ele cita, cristianismo, islã e judaísmo, a única monoteísta que realmente liberta a mulher definitiva e inequivocamente é a revelação de Bahá'u'lláh. É um historiador, é um erudito e professor da Universidade de Roma que fala. Depois, o exclusivismo, aquela que só a nossa é verdadeira e o resto todo mundo vai ser levado para... Isso, Bahá'u'lláh aboliu isso. Depois, Bahá'u'lláh acabou com o prestígio de sacerdotes e donos. Acabou com o destino e fatalismo, presságios, acabou com noções de adivinhação, oráculos, demônios, Satanás, sorte e azar, rezas primitivas, ladainhas, feitiçaria, penitências, mal-olhado, pecado mortal, autoflagelação, violência contra outras religiões, sacrifícios humanos e animais. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento e o Torá versa e gira em torno de sacrifícios animais. Toda a briga dos samaritanos com os galileus e com o pessoal de Jerusalém, não sei se vocês sabem, isso é uma curiosidade, apenas um parêntese, não é que os samaritanos fossem inimigos dos judeus e do pessoal de Israel e de Jerusalém ou da Galileia, é porque os samaritanos não tinham dinheiro, eram diaristas, coitados. E os sacerdotes judeus diziam, não, você tem que vir pagar um dinheiro para comprar um bicho para fazer o holocausto, senão você não é um bom, não está obedecendo a Jeová. Então eles diziam, mas eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, senão eu não tenho, então você é inimigo. Então os samaritanos simplesmente foram excluídos e considerados inimigos porque não tinham dinheiro para pagar o holocausto de animais. Então você vê que barbaridade se convertia em nome de religião. Depois os conflitos entre formas de pensamentos e tudo mais. Depois o pecado original, isso é uma coisa que eu estive estudando. Essa questão de pecado original que teria manchado a humanidade é um dos maiores bobagens que se criou e infelizmente, acusou-se a mulher. A mulher era traidora, a mulher que mandou o Adão comer a maçã, a mulher que se aliou à serpente, mandou mulheres consideradas bruxas na fogueira aos milhares. Os homens, Santo Agostinho acreditava nisso e mandou camelos cheios de dinheiro para os papas para não mudarem o dogma do pecado original, que é uma bobagem. Isso tudo é um simbolismo, não tem nada que ver da consciência da alma humana. A mulher exatamente é a alma do homem que realmente não tem nada que ver com aquele simbolismo e não tem nada que ver. A fé é cega, cada um deles a gente teria que levar a encarnação, a reencarnação, a guerras santas.
As guerras santas foram uma praga da humanidade. Olha, dizem que quando os cruzados entraram em Jerusalém, as botas até a altura do joelho estavam encharcadas de sangue. Sangue de quem? Dos judeus que eles mandaram queimar as sinagogas, dos que moravam em Jerusalém, dos muçulmanos, dos outros moradores de Jerusalém. Quer dizer, eles mataram todos. Então, você vê isso, cruzados levantados por papas. Urbano II foi de aldeia em aldeia, levantou e disse que ia ganhar o céu quem se levantasse para expulsar os hereges, os mouros, enfim, não quero entrar nessas coisas históricas. O paganismo, a salvação pessoal, outra coisa que Bahá'u'lláh acabou, toda essa coisa de salvação pessoal cria desunidade no ser humano. Só a minha religião me salva, então as outras vão para o inferno, as pessoas... Bahá'u'lláh diz que não existe isso. Deus quer a salvação da humanidade. É salvação de todos os povos, são todos filhos de Deus. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente levaria horas e horas para a gente analisar. Mas eu acho muito importante a gente compartilhar isso com vocês e abrir para perguntas, porque não só Bahá'u'lláh traz coisas, traz um processo civilizatório inédito na história da humanidade, mas principalmente ele nos livra. Ele diz, em verdade, esse é o dia em que a humanidade pode contemplar a face do prometido e lhe ouvir a voz. E Bahá'u'lláh inaugura a era da maturidade da humanidade e a era da felicidade e da alegria do mundo. E, para mim, isso é uma das coisas mais lindas que Bahá'u'lláh trouxe. Ele extirpou todos aqueles sofrimentos, penitências, autoflagelação, bater no peito, bater na cabeça porque algum santo morreu ou foi sacrificado. Bahá'u'lláh diz que essa era da felicidade, da alegria e que ele queria ver todas as pessoas felizes e alegres. Muito obrigado, desculpe a demora. Muito obrigado, Farhad Chayani. Então, estamos recebendo as perguntas. Ana Paula, querida, já temos algumas perguntas? Sim, temos sim. Então, a primeira que aparece aqui é: considerando no islamismo as figuras do Ali, do Hussein, dos califas, e no cristianismo as várias Nossas Senhoras, como a de Lourdes e outras, podem ser considerados que receberam também revelações? Veja, se a gente observar, nós não estamos diminuindo de forma nenhuma a importância dos santos e dos heróis de todas as religiões. Isso realmente, o próprio Bahá'u'lláh diz que a posição deles é sempre preservada perante Deus. Só que quando a gente analisa nos critérios de historiografia científica o conceito de revelação, e aqueles 8 ou 9 critérios, na verdade, são aparições, às vezes, verdadeiras ou não cabe a gente discutir, mas que dificilmente houve transformação da humanidade com alguma coisa. O mais maravilhoso que seja a imagem de Fátima ou de Lourdes, que a gente respeita com o maior carinho e amor, mas o fato de uma menina, de uma criança ver a imagem da Nossa Senhora, tá bom. O que transformou o mundo? Vamos ver. Se alguém nos provar que houve aqueles outros critérios, que era tempo sagrado, era local sagrado, havia transformação, perdurou, houve ensinamentos que modificaram a humanidade, que houve toda uma revolução espiritual, nós aceitamos. A gente, claro, mas não houve. Quem estuda a vida de todos os santos, não quero entrar nesse aspecto negativo, mas são sonhos e observações que a gente volta a dizer.
sujeitas à fé e à crença, e não uma constatação realmente baseada em 8 critérios históricos do conceito de revelação. E eu não acredito que nenhuma igreja e nenhuma das divisões do Islã considere que os califas, seja Omar, Osman, o Hossein, Ali, foram revelações de Deus. Eu não considero. Eles consideram Muhammad revelação de Jesus, revelação de Deus, e Moisés, revelação de Deus, e Bahá'u'lláh é revelação de Deus, porque ele cumpre esses critérios. Os outros eram pessoas maravilhosas, os califas realmente tiveram muita importância sobre a dinastia do Osman. Ele escreveu ao Corão, que era tudo transmissão oral. Outra coisa que eu esqueci, maravilhoso, que Bahá'u'lláh traz, que ele escreveu do próprio punho e com o lacre dele, o sinete, comprovando a autenticidade do que ele... Então, jamais no futuro alguém vai poder dizer que isso não foi realmente revelado, como se diz hoje, muita coisa que não foi revelado por esse ou aquele. Enfim, se questiona tudo, desde Krishna, a Buda, a Moisés, a todos. E Bahá'u'lláh não corre, porque ele escreveu tudo, ou do próprio punho, ou ele comprovou com o lacre e a sinete dele. Próxima. Sim. Bahá'u'lláh seria o consolador prometido por Jesus? Muito boa pergunta. Esse é um dos temas do meu estudo ultimamente. É interessante que o consolador, o confortador, dependendo da tradução da Bíblia, ele vem logo depois de Jesus. Mas claramente todos os estudiosos dizem que são coisas diferentes. O confortador, o consolador, o paracleto. Na verdade, o consolador, o confortador é uma deturpação da palavra grega paracletos. Ele viria, mas são duas coisas diferentes. Uma é a segunda vinda, o advento de Cristo, de Jesus, e a outra é a vinda do Consolador. Exatamente, o Consolador vem nesse intervalo entre o primeiro advento e o segundo advento, que é o tempo do juízo, que é o tempo do final, que os mortos vão sair dos túmulos e tudo mais. Bahá'u'lláh é o segundo advento de Jesus Cristo. Isso comprovado de novo, por tempo histórico, tempo sagrado, indicações e datas e tudo. O Bahá'u'lláh explica que o Paracleto, que é o Consolador e Confortador, teria sido Muhammad. Na verdade, todo o Apocalipse, mas isso é um assunto para 10 horas de estudo, se vocês quiserem. A revelação de João de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, o João, todo o Apocalipse, quer dizer, todo não, mas grande parte do Apocalipse se refere ao que acontece depois da vinda do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, se refere a quê? Se refere à vinda da revelação islâmica, maometana, os dois, a mulher grávida que vai para o deserto, a criança que nasce, os dois que estão observando, o dragão que engole a criança, o 666, a besta, a imagem da besta. Tudo isso, se vocês quiserem um dia, vai ser um assunto para outra coisa, outra vez, leva 3 horas. A gente tem Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, o filho dele, explicaram em detalhes o significado de cada um deles e como isso corresponde à revelação muçulmana. Porque, na visão de Bahá'u'lláh, como revelação progressiva, ela é uma só. Então, quando ele traz o livro de certeza, ele traz a interpretação do que cada uma das coisas, ele traz do Mateus, de João, de Lucas, e a mesma interpretação se aplica aos versículos do Alcorão, e a mesma interpretação se aplica ao Pentateuco e ao Torá. Então, como a revelação é uma só que vem em tempos diferentes de acordo com a necessidade de cada povo e de cada era, essa interpretação que Bahá'u'lláh dá como revelação se aplica a todos. Então, isso é muito importante. Quer dizer, veio Jesus,
vem o Paracleto, que é o Consolador, o Confortador, que seria a revelação maometana, e depois vem a segunda vinda de Cristo, o advento do que viria na figura do Pai. Eu esqueci de contar uma coisa para vocês, não sei se dá um tempinho rapidinho. Quando eu falei das pessoas, como é que viam Bahá'u'lláh, tem duas histórias muito interessantes que eu poucas vezes eu vi relatado. Uma de um jornalista libanês, olha só, ele recebe a incumbência de pegar uma encomenda de Bahá'u'lláh quando ele estava indo para o exílio. E esse jornalista libanês, ele fica tremendo de tal forma que não consegue segurar o envelope e não consegue olhar a Bahá'u'lláh. E quando ele volta e vai entregar a carta, e ele ia lá para entrevistar a Bahá'u'lláh, quando ele vai, as pessoas dizem assim, e o que foi? Ele era cristão. Ele diz, olha, eu não sei, só sei que eu tive a nítida impressão de ver o Pai de Cristo. E teve um outro também, o Constantine, que é um cristão copta, que ele também, quando eles perguntam, mas por que você teve na presença de Bahá'u'lláh? Nos conta como é que é. Ele disse, olha, eu não consegui, eu quase desmaiei. Eu tive a certeza e o juro. Eu estava na presença do Pai do Jesus. Então, vocês veem que Bahá'u'lláh é aquela figura do Pai que Jesus promete e diz, principalmente na metáfora da vinha, que depois que o senhor da vinha manda vários capatazes e manda o filho dele e crucifica o filho dele e joga um corpo fora da cidade, igual que Jesus foi colocado fora, na Gólgota era fora da cidade de Jerusalém. É interessante que pouca gente fala da frase final. A frase final de Jesus é: e depois vem o próprio dono da vinha. Bahá'u'lláh é o senhor da vinha. Bom, adiante. Isso aí é um assunto para outra vez. O que significa contemplar a face do prometido e ouvir a sua voz neste dia? Muito bom, muito bom. Veja, ao longo de todos os séculos e milênios, está muito em relação ao que a gente acabou de explicar. Sempre se falou que haveria um emissário, um mensageiro. Na tradição muçulmana é o Rasul, ou o profeta, que é o Nabi. Nabi também é na tradição judaica. Então, eles são emissários, são representantes. O que é o filho? O filho representa o pai, ele fala em nome do pai. Então, Jesus é o filho do pai. Bahá'u'lláh traz um conceito que é extraordinário, que existe a essência de Deus, e essa essência é totalmente incognoscível e é única para toda a humanidade. A gente não vê, não enxerga, não. Mas todas as outras terminologias que envolvem atributos ou qualidades se referem a essa suprema revelação, essa suprema emanação do sol da realidade numa figura central que viria no tempo do fim, no tempo predeterminado, no escaton, que a gente fala. Escatologia vem de escaton em grego, que é o tempo do fim, é o final dos tempos, os mortos vão. E essa figura é Bahá'u'lláh. E essa é a revelação de Deus. Quer dizer, na verdade, Bahá'u'lláh está mostrando a face de Deus e ouvir a sua voz. É um privilégio enorme que a nossa era tem, depois de 10.000 anos de promessa de que um dia nós veríamos assim, como é que vamos dizer? Deus não tem uma face, mas aquele que representa a face de Deus e representa a voz de Deus e representa os ensinamentos divinos. Esse é um tema que a gente pode discorrer horas, porque tem tantos aspectos lindos. Rapidinho, não sei se a gente tem tempo, mas veja bem, Bahá'u'lláh sempre diz que é o sol da realidade. E essa comparação é maravilhosa, porque, veja bem, o que a gente diz que chama de sol, na verdade não é o sol.
é a auréola solar, é o halo, é a fotosfera. Quer dizer, o que nós dizemos, vamos pegar um solzinho agora na praia, nós não vamos pegar o solzinho, porque nós não vamos pegar um foguete e ir naquela bola de fogo de 5 milhões de graus centígrados e 5 milhões de bombas de hidrogênio que explodem. Claro que a gente, se fosse perto, já se extinguia. Então, não é. Então, esse Deus essência a gente não tem face, não tem como ver. Mas essa primeira emanação do Sol, que cria esse halo solar, que a gente chama de Sol, e que, através dos seus raios, fazem a fotossíntese, dão a vida, crescimento das plantas, a vida no planeta Terra e tudo, que são os mensageiros de Deus, mas esse halo, essa fotosfera, é a glória e a luz e o esplendor do Sol. Indo para o conceito de Deus, isso também é um assunto que Bahá'u'lláh revoluciona com esse conceito de Deus essência, mas tem esse conceito de Senhor Jeová, de Deus também. Essa luz, esplendor e glória é Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh quer dizer luz, esplendor, glória de Deus. Outra, Ana? Sim. Está sendo pedido para que você fale um pouco sobre as esposas de Bahá'u'lláh antes da sua revelação. Certo. Existe uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que observar que qualquer revelador divino, e isso é um erro que todo mundo comete ao longo da história, daquilo que se chama de anacronismo. Anacronismo não é o sentido que vulgarmente a gente aplica ao termo, que está fora de tempo. Não, anacronismo é você julgar um fato fora da estrutura de tempo que caracterizou aquele fato, ou aquela conduta, ou aquela cultura. Então, se existe uma cultura de um tempo, você não pode depois julgar aquela cultura dentro de uma outra cultura que é completamente diferente. Você não pode julgar o judaísmo com a cultura de Jesus. Você não pode julgar o comportamento de Moisés ou de Jesus na cultura islâmica ou agora, hoje em dia. Então, esse anacronismo não pode acontecer. Então, cada um tinha a sua. Então, Moisés tem seus comportamentos. Por exemplo, ele matou um cara que estava castigando um outro amigo dele. Então, na verdade, tecnicamente, ele era um assassino. Jesus teve aquela crise de agitação psicomotora que a gente poderia considerar quando ele açoitou os vendilhões do templo. Muhammad, enfim, promoveu várias guerras de defesa e tudo mais. Então, se a gente analisar fora do conceito do tempo, vai sempre cometer enganos. E Bahá'u'lláh, nós temos que ver que ele era um nobre e ele vivia dentro de uma nobreza e que ele, dentro da cultura e tradição islâmica, os nobres tinham essa prerrogativa e tinham um dever de aliança, inclusive social, imposta pelos pais, de terem mais do que uma esposa. Apesar disso, Bahá'u'lláh tinha uma esposa, que é a mãe de Abdu'l-Bahá, que é Nawab, era a esposa que ele considera que ia acompanhá-lo em todos os mundos de Deus, e a outra esposa era uma pessoa que já tinha casado e tinha filhos, e, portanto, Bahá'u'lláh acolheu para dar proteção. E a terceira realmente não foi uma esposa, e aconteceu antes dele realmente se declarar. Então, quando ele declara a sua missão e traz os seus ensinamentos e o livro sacratíssimo dele, ele realmente tinha rigorosamente uma só esposa, que é a Nawab. Nawab quer dizer aquela excelsa, aquela elevada, aquela mais sublime. Olha como ele considerava a esposa única dele. Então, esse conceito de que, isso também muitas vezes é levantado aqui no Ocidente, de que Maomé tinha um monte de esposas, e etc. e tal. Não é bem assim. E
isso não é por luxúria ou coisa assim, mas sim são condições da sociedade e da cultura de cada época e que não podem ser julgadas fora da sua época, aí seria um anacronismo da gente considerar. Mas, realmente, ele teve mais do que uma esposa. Você disse no início da sua fala que a aceitação da mensagem de Bahá'u'lláh teria livrado a humanidade de calamidades como a atual pandemia. Poderia compartilhar a sua visão sobre esta questão? Não sei quem é que está perguntando, mas isso aí foi assunto de 3 horas de uma live que foi feito pelo pessoal de Vitória. Eu, com o maior prazer, mas, assim, rapidamente eu não posso dizer. O que eu posso adiantar é o seguinte, ó. Existem alguns documentos da Organização Mundial de Saúde, existem alguns documentos de epidemiologistas, virologistas e antropólogos que eles liberaram recentemente, que eu tive a cópia desses documentos, em que eles falam coisas que eu fiquei realmente muito impressionado, fiquei arrepiado, com toda sinceridade, porque o que eles descrevem para que a humanidade não tenha essas calamidades, tipo uma guerra atômica, uma pandemia como essa do coronavírus, é exatamente o sistema de governança que Bahá'u'lláh traz, em todos os aspectos, e que os Baha'is, seguidores de Bahá'u'lláh, já estão botando isso em prática e eles mesmos não se dão conta. Vou dar só um exemplo. Eles dizem que, olha só, não adianta você dar dinheiro para um país pobre, veja bem, porque aquele dinheiro que um magnata nos Estados Unidos ou na Europa, um país como a Alemanha ou Noruega, dão para aquele país, imediatamente aparece na conta suíça do presidente e do primeiro-ministro. É parecido com o lugar que a gente conhece, não é? Bom, e qual é a solução que esse estudo é um estudo científico? Eles são antropólogos, são epidemiologistas, eles querem orientar as pessoas e os governos a evitar câncer, varíola, pandemias, epidemias, essas coisas todas. Olha só o que eles dizem. Eles dizem, primeiro, o organismo central tem que ter um organismo central que tenha autoridade e legitimidade, cujas determinações vão até a raiz da sociedade, até vilarejos, vizinhanças e agrupamentos. Lembra alguma coisa vocês? Segundo, eles dizem que tem que haver uma prestação de contas, desde lá em cima até o vilarejo, a vizinhança e a aldeia onde esse dinheiro foi dado. E essa prestação de contas tem que ser regular. Lembra alguma coisa? Lembra. Não lembra a festa de 19 dias com o tesoureiro falando até dos centavos? Não lembra uma autoridade central como o Casa Universal de Justiça, que tem uma capilaridade em que, quando sai uma mensagem, uma determinação, a cidadezinha ao redor de Brasília, em São Sebastião, o pessoal já escuta e obedece. Aqui do lado do Dom Bosco, aqui Juiz de Fora, obedece. Do lado do Rio, em São Gonçalo, obedece. Isso não existe. Não existe hoje no mundo. Não há autoridade central com legitimidade e não há um sistema de prestação de contas regular e, cada 19 dias, presta conta de todas as coisas. É impressionante. O sistema de governança que eles dizem que é a única que pode impedir pandemias, gasto de dinheiro, acabar com a miséria, acabar com as guerras. As guerras gastam 37 trilhões por ano da economia do mundo. Ninguém fala isso. 37 trilhões.
E a única forma desse dinheiro realmente ser usado para cura de câncer, para desenvolvimento de cinturões de agrícola ao redor das cidades pobres, acabar com a pobreza e miséria da população, de todos os povos pobres e miseráveis do mundo, não é, vamos dizer, uma atividade caritativa de jogar dinheiro, que aquele dinheiro não vai no povo. Isso é comprovado, eles mostram, eles são antropólogos, estudiosos, estatísticos, eles não têm nenhuma convicção religiosa, nem estão falando da revelação de Bahá'u'lláh. Só que eles estão descrevendo o que os Baha'is, os seguidores de Bahá'u'lláh, há 100 anos fazem. Um organismo central, um sistema de governança mundial, um sistema de transmissão com autoridade e legitimidade, um sistema de prestação de contas a cada 19 dias, pessoas que têm que prestar conta de todo o dinheiro que recebe, coisa que não existe em nenhuma parte do mundo, a não ser nas sociedades Baha'is, seguidores de Bahá'u'lláh. Mas isso é um assunto que são 3 horas para a gente tratar, não dá para resumir, infelizmente. Também. O que fica após o passamento do manifestante e, no caso de Bahá'u'lláh, o que ficou como sua prova e herança? Bom, tudo isso que nós estamos falando, por exemplo, esse sistema de governança que já está implementado, isso as comunidades Baha'is já aplicam, embora eles não tenham, os próprios Baha'is não tenham a noção da importância e da grandeza e de como isso é um modelo prático que vai ser utilizado por toda a humanidade. Apesar disso, esse sistema de governança ficou. Depois, os ensinamentos ficou. Para mim, essas coisas que nós falamos do que Bahá'u'lláh nos... quer dizer, nós não. Livrou a humanidade. Quem somos nós? Livrou a humanidade. Tirou das costas da humanidade esse peso que a gente falou, de todas essas coisas que a gente enumerou. Essa é a maior herança que persiste até hoje e que vai persistir. Além disso, tudo aquilo que Bahá'u'lláh previu aconteceu e está acontecendo e está sendo estabelecido e está sendo perpetuado. E também um sistema de processo sucessório que é muito importante. O maior problema de todas as religiões monoteístas ao longo da história foi o processo sucessório. Então, até hoje, esse é um problema sério. Eu não falei, mas uma coisa que também Bahá'u'lláh acabou foi a divisão ideológica e política partidária. Bahá'u'lláh extinguiu isso. Isso é uma das maiores pragas que foram extintas. Só isso nós teríamos que agradecer Bahá'u'lláh todos os dias, se prostrar e dizer muito obrigado por ter acabado com isso. Quer dizer, ainda não acabou, mas numa sociedade que siga as coisas que Bahá'u'lláh trouxe, não vai haver nem ideologia, nem partido político. Tudo isso são coisas de divisão, de ódio. Esse discurso de ódio que hoje nós vemos no Brasil, tudo é causado por essas poluições mentais que Bahá'u'lláh acabou. E todo o sistema administrativo que foi posto, e Bahá'u'lláh traz uma coisa que eu não falei, traz algo que é extraordinário. É algo inacreditável que alguém tivesse trazido, a não ser fosse uma revelação divina. Ele traz uma constituição planetária. Eu sempre brinco que as pessoas não conseguem sentar juntos num condomínio de um prédio para fazer uma convenção do prédio, é uma brigalhada miserável e no fim não sai nada. Bahá'u'lláh traz uma constituição para o planeta inteiro, com coisas que vão beneficiar todos os povos e raças da Terra. Isso é inimaginável. Uma pessoa trazer uma constituição planetária para todo o planeta, a Carta Magna, que estabelece os padrões éticos, morais e espirituais, o sistema de governança, as instituições que vão... Isso é o maior milagre. Claro, não é milagre de transformar água em vinho, que isso nós sabemos que é metafórico,
Mas o verdadeiro milagre é o que realmente Bahá'u'lláh traz, em que vai repercutir e vai permanecer eternamente na história da humanidade. Estamos chegando ao fim do nosso tempo, temos aqui vários agradecimentos, elogios, mas tem uma última pergunta que eu vou estar passando aqui, que é uma solicitação de que você fale um pouco sobre Bahá'u'lláh como a primeira vontade de Deus. Isso, é o que eu tentei com a metáfora do sol. Esse assunto é um pouco difícil de tratar rapidamente, mas vamos ver. Num curto espaço de tempo, mas só isso a gente teria que fazer um programa de 2 horas. Mas tudo bem, vamos lá. O que a gente sabe é que essa revelação não se dá de uma forma mágica, sabe? Não é uma coisa que encarnou, desencarnou. A gente sabe que, por exemplo, as religiões cristãs acreditam que Jesus é a encarnação do Espírito. As religiões de matriz africana, eles acreditam numa entidade que baixa ou encarna. Tudo bem, a gente respeita, nada contra. Mas o que Bahá'u'lláh explica é que não existe esse fenômeno de encarnação, desencarnação, e nem nenhuma entidade baixa ou sobe ou desce, porque cada corpo só tem uma alma, e para cada corpo, na hora que os 2 DNA do óvulo e espermatozoide se uniram, houve uma só alma, e essa alma é baseada na unicidade de Deus. Para o universo existe um só Deus, não existe 2 deuses. Do mesmo modo, só existe uma alma para cada corpo. Então, não há possibilidade de 2 encarnarem. Então, não existe esse fenômeno de encarnação, de entidade que baixa, sobe, desce, dá pulo, dança. Não tem isso. O que a gente acredita é que essa vontade de Deus, ela emana. Tanto é que as palavras no original que Bahá'u'lláh usa são muito bonitas. É uma efulgência, é uma irradiação, é uma emanação. Em momento nenhum Bahá'u'lláh fala em encarnação ou baixa espírito. A própria palavra manifestação é usada num outro sentido, não manifestação no sentido greco-romano, que eles usavam que os deuses como Marte, etc., manifestavam-se no guerreiro. Não é nesse sentido, é no sentido da revelação. Eles são reveladores divinos, como Bahá'u'lláh. Então, Bahá'u'lláh é a primeira emanação, é aquele halo que a gente falou, é a fotosfera, a partir dos quais os raios são espargidos sobre a humanidade. E os raios são todos os reveladores divinos a partir daí. Então, essa primeira vontade de Deus, Bahá'u'lláh explica, é essa primeira emanação, essa primeira vontade que produz o ponto primaz, do qual Bahá'u'lláh diz que todas as letras, todas as outras, os Espíritos Santos, não é Espírito como entidade, Espírito também é uma realidade, é uma condição, é uma dimensão da alma. Então, aquela alma que recebe o Espírito Santo é um espírito santificado, é um espírito elevado, é uma condição elevada, é uma dimensão elevada daquela alma. Bom, todo esse tema de mente e alma daria 2 horas de outro tema, de outro dia. Mas, rapidamente, então, essa primeira vontade é que produz o ponto primaz, que produz a primeira letra do qual Bahá'u'lláh diz que emanaram todos o Espírito Santo, que forma a palavra que é o verbo de Deus, João 1:1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo é criação dessa primeira emanação do qual nós acreditamos que, quer dizer, Bahá'u'lláh diz que se deu através dele. Muito obrigado, desculpe a demora. Muito obrigado, Fahad Shayani, muito obrigado a todos os amigos presentes. E até semana que vem, com outro grande palestrante, outro grande tema. Agradecemos a cada um e boa noite.
Boa noite, queridos amigos. Até sexta-feira que vem. Fiquem bem. Tem que começar uns 10 minutinhos antes e terminar uns 10 minutinhos depois, para a gente ter aquela interação. Oi, Farinha. Oi, Henry. Entendeu? Essa coisa assim meio caipira. A gente abriu a sala 15 minutos antes, Oh, querido. meu Deus do céu, cheguei atrasado, então. Está. Tá ótimo, tá ótimo. Só de ver todos já é uma alegria grande para o coração da E agora não temos pressa também para derrubar a sala, não. Quem quiser dar um oi aqui agora pode dar tranquilo também. Muito bem. Dona Guide saiu rapidinho. Dona Guide saiu rapidinho. Não foi a francesa, foi a Fátima. Oi, Fadinha. Oi, Jorge. Oi, Pádua. Jorge, Oi, minha querida. Olá a todos. queridos. Saudade. Muito bom estar com Ei, vocês. Shirley! Que palestra maravilhosa. Que Rami. palestra maravilhosa. Que profundidade, viu? Oi, Shirley. Oi! Como é que eu chamo? Esqueci o nome. Joana. Deu branco agora. Me deu um branco agora. Obrigada. Regina. Oi, Regina. Saudade, minha querida. João Davi, grande João. Valdeci, dá um abraço, Valdeci. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Oi, tudo bem? Oi, Iramin, tudo bem? O som tá com problema. Todos. Tchau. Oi, Cláudia. Fala, Padinha. Oi, quem que tá Saudade de falando? vocês, meu querido. Joana. Joana, tudo Cláudia bom? Drummond. Sim. Quanto tempo? Pois é. Quanto tempo? Joana. Jorge, grande Jorge Guerreiro. Ele anda quietinho, ele fica ali quietinho, não fala nada. Ei. Não faço pergunta difícil. Um grande abraço a todos. Que alegria ver vocês por aqui. Não tenha Pois dúvida. é, Obrigado, que saudade. Um abraço, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Queridos. Bom final de semana para todos. Igualmente. Feliz Dia dos Pais para todos. Olha, quiser passar o endereço do almoço, nós vamos almoçar com os pais, viu? Até o nosso Tchau, próximo gente. Até. encontro, queridos. Feliz Eduardo. Tá bom assim, Padinha? Você quer mais? Tá ótimo, Ana Paula, tá ótimo. Mas a gente abre a sala 15 minutos antes, sempre, Não, viu? eu sei, é só porque eu estava meio atarefado com outra tarefa. Aí eu cheguei atrasado. Sim. Mas cheguei em cima da hora. Na hora, é. Boa noite a todos. Tudo bom, Ramin? Tudo bem, querido? Ana Paula, só um detalhe. Baha'u'lláh não tem por escrito lugar nenhum que A monogamia. monogamia. Quem estabeleceu isso foi Abdu'l-Bahá. É, eu vi que você colocou lá, mas já estava um pouco avançado na hora. Não, o assunto não era esse. O assunto não era esse. Eram muitos outros assuntos. Sim. Um beijo a todos. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Até a próxima. Shirley, feliz de te ver aqui, querida. Você e o Sérgio. Acho que está congelado. Shirley. Travou lá. Então, boa noite a todos. Boa noite, queridos. Boa noite. Até a próxima. Até, se Deus quiser.